Bom, Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso podcast Fofoca Astral, comigo e com o meu amado amigo Edu. E hoje a gente vai dar continuidade aí, a cada encontro a gente vai trazer uma carta do tarô. E hoje a carta que nós vamos falar é sobre a sacerdotisa, falando então sobre o poder da nossa intuição, como ouvir a nossa voz interior, né? Que é um grande direcionador no nosso dia a dia. E podemos falar com muita propriedade, né, sobre sobre o poder da intuição, de quantas a gente já conseguiu até, né, se livrar, entre aspas, por estar conectado, estar ouvindo a nossa sabedoria, acessando aí o saber da nossa intuição. Então, muito bem-vindo mais uma vez. obrigado. E muito bem-vindo, né, quem está nos escutando novamente no nosso segundo episódio. Bom, a intuição é muito interessante, na verdade, falar da intuição, até porque, como você sabe, eu gosto sempre de aprofundar, né, a mais, assim, além do que o superficial nos oferece, o que o social nos oferece. E se a gente pegar um pouco sobre o assunto intuição, né, o nosso social é meio que intuição é quase uma coisa desconhecida que a gente não sabe o que é, mas ao mesmo tempo a gente acredita que existe porque sente alguma coisa e já sentiu, já teve algum Não episódio sabe na vida. explicar. E ao mesmo tempo a gente espera sempre que a intuição só vá funcionar, na maioria das vezes, para me defender de perigo, É né? verdade. Tipo, quando que a intuição vai falar para eu não ir para esse lugar, porque talvez tenha um leão ali me esperando para me abocanhar, né? E E o quanto a gente foi doutrinado, né, Edu? Falei a palavra doutrina e já vou dar um spoiler que até o final aqui do nosso episódio, como é fofoca astral, a gente precisa trazer alguma fofoquinha, né? Então a gente quer falar também sobre a missão do Papa, né, que desencarnou agora, e se fala muito sobre foi um enviado de Jesus. Então nós mais lá para o finalzinho a gente vai puxar aí, o Edu vai puxar as cartas e a gente vai dar uma bisbilhotada sobre a missão do Papa. Mas voltando então a falar sobre a doutrina, a gente é doutrinado a, a pensar que é uma bobagem da nossa cabeça, né? Se joga muito para que, não, se isso veio assim, é a tua mente que está criando. E aí a gente se distancia cada vez mais dessa forma muito natural que a gente tem de conseguir observar as coisas, né? uhum, sim, exatamente. E assim, né? É bom. Por que que eu estou falando assim que é importante a gente ver de outra forma, ou e que eu quero expandir o assunto da intuição para que a gente abra a nossa compreensão mais uma vez, né? É tipo assim, para que a gente saia da idealização que existe um bicho-papão embaixo da cama, né? Ou como a gente, não sei aí pelo sul, mas no Nordeste, o velho do saco, né? Que Ah, quer sim, sequestra crianças. eu também, eu morria de medo. Exatamente. Então, tipo assim, são coisas que a gente morre de medo, mas sem saber o que é, né? A gente idealiza. Então, Acho que meu filho nem sabe o que é isso. sim, os pais modernos, né, que não Nossa, trazem o medo para a criança mais, né? Então, e tô rindo porque sábado a gente estava na função da obra e tem um senhorzinho que passa aqui e ele é um legítimo velho do saco. Então, se eu tivesse colocado medo nos meus filhos, eles sairiam correndo do pobre coitado do homem, né? exato. É interessante isso, né? Porque, ó, vê onde que a gente chegou e por que que a gente chegou nisso, né? É isso, essa questão de colocar o medo, né? E nós crescemos socialmente recebendo muitos medos, porque basicamente a parte da vida é ser colocada como medos, né? E acredito que eu ainda vou adicionar um pouco mais de fofoca de uma situação que acabou acontecendo na sexta-feira,
que tem a ver sobre o medo e o quão é importante, às vezes, a gente saber escutar a intuição e até mesmo saber escutar quem realmente nós somos, sabe? Para aprofundar mais. Por que eu estou linkando quem realmente nós somos com a intuição? Porque, na verdade, do mesmo jeito que eu aqui, Eduardo, estou falando agora e minha voz está se expressando e comunicando com informação, acontece que a nossa intuição é a voz daquilo que a gente chama de alma, né? E porque muitas vezes a gente fala, eu tenho minha alma, eu estou curando as dores da minha alma. Ninguém tem uma alma como se fosse um espírito de um pet, né? Então, você não tem um pet como aqui do lado como se fosse a alma. Aqui é minha alma, eu estou cuidando da minha alma, né? Então, se eu acariciar minha alma como se fosse um cachorrinho, um gato. Não, não é assim. Nós somos almas vivendo a experiência humana. E não tem como mudar isso. Porque a gente precisa compreender que e ter talvez um pouco mais de profundo nessa espiritualidade para a gente sentir que nós somos uma alma vivendo uma experiência humana. É basicamente como se a gente estivesse dentro de um carro dirigindo. Nós não somos o carro, nós somos o motorista que está dirigindo e manuseando o carro. É a mesma coisa para o nosso corpo. Então, porque quando a gente vive com essa ideia que eu sou humano e tenho uma alma como se fosse um petzinho, exatamente, o que a gente está falando para a voz da alma, que é a intuição? Que é um brinquedinho, é uma... Você se expressa quando eu quero. Exatamente, é um acontecimento. Ou ao contrário. Exato. Então, e acaba que, claro, que é preciso ter é preciso desenvolver o discernimento, a compreensão de si, em termos de autoconhecimento, saber-se quem é, além dos pensamentos e das emoções reativas que existem, né? Porque, tipo assim, se você é uma pessoa muito insegura, provavelmente a sua intuição, ela grita para você algumas coisas, só pelo fato de você ser inseguro. Se você é muito reativo emocionalmente, você mistura aquilo numa sopa e você não sabe discernir o que é o quê, né? Então acaba que, por exemplo, se você tem um relacionamento e você é uma pessoa muito insegura, a todo tempo você vai achar que tem alguém, que o seu parceiro está lhe traindo ou com alguém ou fazendo alguma coisa. É uma intuição. E você acha que é uma intuição, e muitas vezes é só a sua reatividade emocional pela sua insegurança. Então, é preciso desenvolver o discernimento, né, um pouco de autocompreensão de si, saber separar as coisas. Olha, a minha insegurança está aqui, eu sempre estou direcionando ela, achando que tem uma traição existindo, né? E muitas vezes coisas simples podem resolver como, bom, se eu já sei que eu sou insegura, que eu estou sempre achando que tem uma traição no relacionamento, e quem disse que esse homem é meu por direito divino e que eu tenho o poder por cima dele? Se eu mal estou sabendo controlar a mim mesmo e as minhas emoções, imagina ser dono de alguém. Uhum. Então, coloca a gente em uma posição de saber onde nós estamos com o pé no chão, né? Saber como nós estamos vivendo com nós mesmos, que nós não conseguimos, talvez, mudar ainda essa insegurança, essa ideia de ciúmes. Então, você trazer primeiro você com os pés no chão, para compreender e saber discernir sobre esses sentimentos poluídos, né, pelas nossas expectativas, ideias e crenças que a gente ainda tem sobre nós mesmos, e então saber identificar um pouco mais a intuição, porque a intuição, primeiro, muitas vezes a intuição, ela fala para a gente e a gente fica desconfortável. Porque não vai... É um papo mais reto, né, Edu? Não sei se tu vai concordar comigo. Quando é algo mental, que é uma criação, geralmente é mais enfeitado. Sabe? Aquela que meio que dá uma volta e que é meio que enfeitar a história. E quando é algo intuitivo... e aí a gente pode puxar, aí a gente já vai para um outro lugar, né, que não é só sobre a intuição, sobre os nossos guias mesmos e mentores, e todos temos, né, é um papo mais reto, é esse desconforto, não é o que a gente quer ouvir, né, às vezes é papum, né, não tem curva, é reto. Exatamente.
Porque as pessoas perguntam muito assim, mas como que eu sei? Como que eu sei se é uma intuição? Como é que eu faço para saber se é ou não é? Então, é muito que o Edu está falando, o autoconhecimento é sobre isso. Eu preciso entender como que eu funciono, como que eu sou, né? Porque senão é isso, dependendo do jeito que eu sou insegura, eu só sei quando é coisa ruim. Geralmente é isso. Uhum. Ah, porque eu sonhei, porque não sei o quê. É porque tu não está prestando atenção nas coisas boas. Uhum. Onde Exatamente. direcionando, né? Exatamente. E é isso, a intuição, ele é um canal de comunicação, né, entre a nossa alma, que tem muito mais informações, que tem uma perspectiva muito maior sobre as situações e sobre como tudo está indo na vida, para trazer uma informação para o nosso racional, para meio que dizer assim, olha, a informação que eu estou te trazendo te beneficia muito mais do que continuar onde você está agora. E essa intuição, ela, pelo fato da gente sempre estar esperando o negativo e o ruim, né, as pessoas estão sempre se preparando para o próximo problema na vida. Uhum. E eu acho incrível isso, que, de uma certa forma, muitas vezes as pessoas falam, ai, que vida sem graça, não tem um problema para resolver. Ai, Tipo, Deus. sabe? E aí, o fato de estar sempre nessa expectativa, esperando um problema, acaba que sempre está querendo deixar a porta apenas sobre o negativo aberto para a comunicação surgir. Então, acaba que a gente sempre está esperando que a intuição, ai, vai me livrar de um acidente no trabalho, ou vai me livrar de uma coisa ruim, não é? E a intuição, muitas vezes, ela te impulsiona para coisas positivas, muito mais do que para negativas. A gente que não quer ouvir. Porque a Uhum. intuição, por exemplo, ela não se justifica o porquê. É tipo Vai e assim, faz. você está no seu trabalho, né? E simplesmente. Vou colocar o um exemplo aqui, como se eu estivesse aqui com você e estivesse acontecendo alguma coisa nesse sentido. Eu estou aqui conversando com você e, de repente, se eu sentisse a intuição falando assim: olha, corta agora a gravação. Acabou. Não tem porquê. Claro que se você se autodesenvolve, no sentido de reconhecer quem você realmente é, limpar um pouco sua mente, seus pensamentos e saber esvaziar, né? Aí sim a comunicação ela se torna tão alta. Tem até uma parte que o Osho, quando eu escutei a primeira vez o Osho falando que o silêncio fala e fala muito, Muito. foi incrível aquilo, porque realmente a intuição, muitas vezes, é uma tagarela, ela conversa com você, ela fala, ela te explica. É parte da minha experiência espiritual, né, da minha jornada espiritual, parte de todas as dúvidas que eu carregava e eu colocava para dentro, a intuição realmente era como uma sala de aula, mesmo. Meio que sentava e me explicava o porquê e como que era todo E aquele. é desesperador quando começa a tagarela, né? Porque tu não consegue mais viver. Exato, porque sai destrinchando muita coisa, muita ignorância, sai destrinchando, te explicando os arranjos, o que está acontecendo, o que tem por trás, né? Só que a maioria da parte das pessoas, elas não têm interesse em aprofundar tanto. Então acaba que a intuição ela fica meio que no superficial, indicando caminhos, né? Meio que tipo assim, se você está sempre no trabalho, fazendo a mesma coisa, e você, de uma certa forma, você sente uma exaustão, um cansaço, um já chega. A intuição fala através desse momento. Um já chega disso. A intuição não vai te explicar o porquê. Ela vai dizer, já chega desse trabalho, cansei. E aí você fica com aquela sensação que você tem que pedir demissão a qualquer momento, e você não sabe por quê. Isso é uma intuição, te indicando que está na hora de acabou a história ali, porque tem algo a mais que você precisa ver mais. Muitas vezes você precisa ficar sem nada, porque você é aquele tipo de pessoa que você precisa ficar sem nada para correr atrás. Então, ela indica, tem essas indicações, né? Porque a intuição não é só apenas um canal de comunicação, que para mim, por exemplo, é uma voz que fala atualmente, né? Muitas vezes tem partes que às vezes é só um sentir mesmo, um sentir bem sutil.
né? Como antes de deslocar o joelho, por exemplo, eu passei a semana inteira me sentindo desconfortável para não ir para o diabo da festa. E aí eu disse, não, eu vou porque é o aniversário de uma amiga e eu vou, né? E acabei indo, só que mesmo assim, por exemplo, antes de sair de casa, eu tinha vestido uma calça e a calça estava muito apertada e eu me senti sufocado naquela calça. E eu disse, gente, que calça apertada é essa? E antes, eu já estava para sair de casa, abrindo a porta de casa para sair. Aí, de repente, eu parei, eu disse, eu preciso trocar essa calça agora. Voltei e troquei uma calça que é mais elástica. E exatamente, quando eu quebrei a perna, que entrei no hospital, o cara disse, a gente vai ter que cortar a sua calça. E aí, eu, na hora, me clicou, disse, não precisa, foi justamente por isso que eu troquei. Sim. E aí foi possível tirar, mesmo com o joelho lá quebrado, ou fora do lugar, foi possível tirar, remover a calça sem cortar nada. Então, sabe, existem esses aspectos. E é tão. É para coisas simples e outras. É para tudo, né? Eu vou usar um exemplo agora que tu falou da roupa. De manhã, quando eu fui me vestir, eu tinha pensado em colocar uma blusa roxinha. Uma blusa roxa, porque aqui tá friozinho. E eu olhei e disse. E aí veio: não, coloca essa. E eu, ok, coloca essa, eu vou colocar aquela que mandaram eu colocar, entendeu? E eu e o Edu, a gente tá com as cores iguais. Então, assim, o que isso tem a ver que vai fazer diferença no podcast? Não vai fazer diferença nenhuma, mas é um sentir que, olha, vocês estão iguais, estão conectados, estão sintonizados. Então, assim, antes de levantar, eu já sabia a roupa que eu queria colocar. E quando chegou lá para eu pegar, veio assim que não era. E eu disse, ok, então eu vou colocar essa outra. E quantas vezes não acontece isso, né? Que tu chega assim com igual a roupa do colega de trabalho, né? Então é quase que assim, vai dando sinais para a gente também perceber que pode desenvolver nisso. Algumas pessoas já sabem, né, que a minha formação, agora que eu terminei ali na graduação das terapias, não era algo que eu queria fazer mais. Eu estava muito feliz e realizada dentro das formações que eu tinha feito como terapeuta, então não era mais uma busca para mim. E começou a ser um saco. Aquela voz falava e eu não conseguia fazer mais absolutamente nada. E aí tu começa a tentar negociar com aquela voz, sabe? E não tem negociação, né? E eu disse, saco, vou ter que fazer isso. E fui na força do ódio, não foi leve, não foi confortável para mim, né? Porque eram assuntos que eu já sabia. Mas, quando eu terminei, foi uma realização pessoal muito grande. Então, hoje eu sou muito grata, né? Porque passou ali os 3 anos. E querendo ou não, por algum motivo isso vai, ele ainda vinha assim, tu vai entender daqui a um tempo, não é agora. Então tem coisas que a gente não vai entender agora, a gente só precisa fazer. Exato. Isso é muito difícil, porque a gente quer mandar em tudo, né? Sim, a gente quer mandar em tudo, a gente acha que a gente sabe tudo sobre o futuro, a gente acha que todo o planejamento que a gente faz tem que ser exatamente daquele jeito que a gente ordenou, a gente acha que os pedidos que eu tenho que fazer para Deus e para o universo tem que ser exatamente como tem que ser, a gente acha que o homem da vida que eu quero tem que ser exatamente com as características que eu quero, né? E eu não sabia que as pessoas buscam relacionamento como uma forma de escravidão. Né? Porque, tipo, como assim você quer uma pessoa cópia de você? Tipo, anda com um espelho. Mas, sabe, e a gente, e poderia ser muito mais, que eu poderia continuar falando aqui, trazendo exemplos de todas essas expectativas que a gente coloca em tudo, a todo tempo. E, assim, me vem de o que mais importante compreender é que a gente precisa parar de tratar a intuição como se fosse um escravo nosso que tem que trabalhar para a gente quando a gente quer e espera.
No momento que você compreende que a intuição ela não é o escravo do seu ego, da nossa cabeça, ela é aquilo que nós somos tentando melhorar o nosso caminho e ajustar o nosso caminho para um caminho mais alinhado, mais fluido, sabe? Sem tanto esforço, sem tanto problema. Aí a gente consegue compreender que quando a intuição surge, seja ela a comunicação através do sentir, através dessa voz interior, através de como que parece que eu sei de algo, mas eu não sei explicar como que eu sei. O saber que surge e que não tem mistura alguma com as suas ansiedades, inseguranças e seus medos, isso já elimina muita coisa, né? Porque no momento que você acha que é intuição, se você está sentindo ansiedade e acha que é uma intuição, você já pode tirar do caminho, não é sua ansiedade. Se você está tendo muita incerteza, insegurança e acha que é intuição, já pode tirar do seu caminho, porque só são incertezas e inseguranças. Então, sabe, e os medos já podem também tirar do caminho, porque a gente trata a intuição e a alma que nós somos como se fosse ignorante. E, na verdade, custa a nós mesmos, como humanos, aceitar que nós somos os ignorantes. Nós somos a parte ignorante. Porque nós achamos que sabemos de tudo porque a gente lê no Google, lê um artigo, lê uma coisa, tem um celular, tem informação, alguém me falou, tem a notícia. O mais certo foi, não sei quem falou isso, mas algum filósofo, eu acho, só sei que nada sei, né? Uhum. Porque realmente, se a gente observar, tudo que a gente acha que sabe sobre a vida, a gente é desafiado pela própria vida a colocar em prática se a gente sabe mesmo. E quando nós encontramos o desafio na nossa cara, a gente não consegue resolver do mesmo jeito que a gente resolveu da última vez. A não ser que você tenha adquirido sabedoria, que é diferente, que é a aplicação desse conhecimento interno que surge, dessa compreensão interna, que tem como você, às vezes, compreender se é um problema que você pode mudar algo ou um problema que você só tem que aceitar sem tentar mudar. Né? Então, se a gente chega nesse ponto de compreender que obter essa sabedoria interna, que muitas vezes o único controle que a gente tem é apenas mudar a nossa reatividade perante a vida ou as coisas, situações, isso sim é uma sabedoria que a gente chegou e alcançou. Porque a gente compreende que a gente não tem, muitas vezes, o poder de mudar nada ao nosso redor, a não ser a nossa própria reação sobre as coisas e circunstâncias. Porque quantas vezes a gente tem um problema diante de nós, a gente fica tentando martelar a porta, tentando derrubar a porta para resolver o problema, e de repente a gente sente a intuição, larga tudo e deixa de lado. Uhum. E a sua cabeça vem, mas como assim eu vou largar tudo? Se eu largar tudo, nada se resolve sem mim. Uhum. Né? E eu gosto de colocar esse exemplo. Se surge esse pensamento em você, nada se resolve sem mim, imagina que você morreu. Ah, coitado. Certeza que tudo se resolve rapidinho. Porque aquilo que você considerava problema só existia porque você considerava. Então se desfaz. Né? E aí você consegue compreender um pouco mais que aquilo que você está tentando resolver, muitas vezes se resolve quando você larga e deixa de lado. E quantas vezes a gente já não deixou o problema de lado, tipo, vou tentar resolver isso depois. E você foca em outra coisa e de repente o negócio se resolve sozinho. Você faz, mas gente, como assim se resolveu? Surgiu uma pessoa no caminho e você, quando foi olhar para o negócio, sua situação se resolveu. Né? Porque é justamente por causa disso, por causa da ignorância que a gente carrega. A gente tenta consertar uma coisa sem perceber a forma que a intuição talvez está dizendo para consertar. E acaba que se a intuição tem que mudar a forma de comunicação para dizer, larga tudo de lado. E você faz. Às vezes a gente responde sem nem perceber. Às vezes você está ali quebrando a cabeça e de repente surge um larga tudo e você faz, sim, vou largar tudo mesmo. É como se você estivesse respondendo para você mesmo, sim, vou largar tudo mesmo. Sabe?
Por que isso passa despercebido? Porque muitas vezes a nossa expectativa está em achar que a intuição vai falar só sobre problema. E surge aquele impulso, bum, e você, sim, vou largar tudo mesmo. E simplesmente larga e de repente se E transforma. vem, e é as diversas formas, né, foi em novembro que eu tinha um evento em São Paulo e eles cancelaram o evento. E aí eu fui lá, cancelei o hotel, e quando eu fui tentar cancelar a passagem, eu não consegui. E, poxa, é grana, né? E aí tentei uma, tentei duas, e aí veio isso, sabe? Deixa para depois. E eu peguei, é isso mesmo. Só que eu consigo estar consciente hoje, né, dessas informações que surgem. E eu parei de brigar com aquilo. Porque imagina, né? Como assim eu, aquariana tecnológica, não vou resolver esse babado, né? Eu tentei ligar 2 vezes no telefone e ninguém me ajudou, né, na central. E eu peguei e disse, deixa para lá. E o que aconteceu, né? Passou-se 2, 3 dias, o evento foi remarcado, né? Tinha mudado o sol lá da cidade. E se eu tivesse cancelado a passagem, eu não teria conseguido ir. E foi um evento super, que era para ser 300 pessoas, e acabou sendo eu e mais 17 pessoas, né? Com aquela pessoa que eu gostaria de estar muito ali. Então, se eu não tivesse escutado, eu ia ter querendo me esganar, entende? Então, é assim, ó, são coisas detalhes tão sutis e pequenos, mas que para o resultado isso é gigante, né? E não é o tempo que a gente imagina. Acho que é isso que é importante falar, né, Edu? Eu estava na função da compra da casa aqui, né, para troca do espaço, e foram mais ou menos uns 7 meses. Então, assim, a intuição, as informações, o Edu chegou a jogar cartas para mim também, tudo dizia que era para ser. E aí tu fica assim, como que era para ser se não está sendo, né? E aí é quando tu chega nesse... e sempre vinha, vai ser melhor do que tu imagina. Vai ser para ti de uma forma mais leve do que você imagina. E teve que passar o tempo, teve que correr do tempo, e tu tem que esperar em paz. Não pode deixar de trabalhar, deixar de viver, deixar de fazer as coisas, porque tu precisa esperar aqui a gente fala, as melancias se acomodar com o andar da carroça, né? Sim. Então é muito incrível isso quando a gente... Eu acho que a intuição pode se misturar com fé, eu acho que tudo isso complementa, né? Tu crer, né? Nesse algo que a gente não vê, que a gente não sabe, que a gente não enxerga, que é a nossa guiança interna mesmo. É o mais difícil, eu vejo assim, cada vez a humanidade está mais distante do se ouvir, né? Do conseguir parar, do conseguir ouvir a si mesmo. E é tão simples, né? É tão fácil. É fácil. As pessoas acham que não é, mas é muito fácil. É muito fácil. E aí eu acho que a gente pode puxar, Edu, a questão até do tarô, né? Como nós atendemos com isso. O tarô, ele é uma sincronicidade da intuição da pessoa, e que a gente traz para si e traduz isso. E quantas vezes as pessoas não vão em 2, 3, 4, 5 tarólogos, porque elas não aceitam aquilo que está sendo expressado. O tarólogo, né, que vai falar a verdade, porque tem muitos que vão falar aquilo que tu quer ouvir para você voltar. Então, muitas vezes a gente busca querer saber da tua própria intuição através de uma jogada, e tu não aceita. Então, fique com a sua verdade, né? E seja feliz. Sim, exatamente. Eu gosto de enfatizar uma coisa, assim como você falou, né? Fica com a sua verdade e acabou a história, né? Segue a sua vida. O quão
Em inglês, é como se fosse a expressão meio coração, half-hearted. O que significa isso? Acho que a gente tem expressão em português que não está me vindo agora, mas é como está me vindo, né? É meio coração. É meio que a gente faz as coisas com má vontade, né? É isso no português, a má vontade. É o meio coração no inglês. Que o que significa isso? A gente só quer se dedicar 100% àquilo que a gente acha que nos beneficia pessoalmente em alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? As pessoas, por exemplo, quando fica com essa sua verdade mesmo, só que se compromete com ela 100%. Se você é uma pessoa que quer ser chata, mas seja chata 100%, até se tornar uma mestra em chatice. Mas o que acontece? A pessoa só quer ser chata quando quer fazer birra para conseguir algo de alguém. Né? Então, tipo assim, existe esse meio comprometimento, ou seja, eu me comprometo em desenvolver minha intuição. Se eu sei que vai me beneficiar a ter mais dinheiro, a conseguir os meus desejos, a manipular, às vezes, as pessoas, ou simplesmente a controlar meus pais, porque a gente eu posso trazer esse exemplo em tipo, poucas pessoas têm interesse em resolver as situações com os pais. Porque o que elas querem? Elas querem que os pais vejam a realidade através dos olhos dela. A gente quer mandar nos outros. Só que ninguém vai mandar em ninguém, ninguém consegue, a não ser que o outro queira, mas a gente não consegue mudar a cabeça de ninguém. A não ser que a pessoa queira mudar a si mesma, né? Então, a gente tem que ter um pouco essa compreensão mesmo de, tipo, vai viver sua verdade 100%, mas primeiro seja sincera consigo, porque nesse caminho o universo dá na nossa cara e na canela muito bem. Quanto mais você diz que, eu quero me espiritualizar, quantas vezes você já disse que queria se espiritualizar? No fim das contas, você só quer saber como ter mais dinheiro, como conseguir os boys, como ser reconhecido socialmente, como, essa pessoa consegue curar 1000 pessoas ao mesmo tempo. Né? Como você acha que está ganhando ficha com Deus para quando morrer vai entrar no céu mais rápido, né? Por causa das culpas que a gente carrega. Então, é preciso ter. E aí é onde eu puxo esse ponto onde você falou que as pessoas. Eu não lembro bem exatamente como você acabou de falar há pouco, sobre as pessoas muitas vezes passam a vida sem saber sobre intuição, e eu queria mudar um pouco, que as pessoas passam a vida sem saber que elas estão conscientes, que somos seres conscientes e que podemos fazer escolhas e mudanças conscientes na nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de a gente reagir a uma escolha, ao invés de a gente reagir a situações na vida, a gente tem como pausar, pensar 2 vezes, ver como a gente se sente naquela situação e fazer uma escolha consciente sem xingar alguém, sem mandar ninguém a merda, perdão, vamos falar direto assim, sabe? Porque é preciso ter um pouco, estar consciente para que você vá compreendendo o que não te serve mais e você vá retirando. E aí a gente vem como eu desenvolvo essa intuição. Se você não tiver uma prática consciente e desejo interno de realmente se comprometer, como? Deixa eu realmente ir mais a fundo espiritualmente em mim mesmo, sem interesse pessoal, sem ganhos pessoais. Sabe? Tipo assim, eu preciso me desenvolver porque eu quero curar minha relação com minha mãe, porque eu acho que minha mãe não vive feliz. Você está querendo se curar ou curar sua mãe? Que nem lhe pediu ajuda. Porque muitas vezes elas não pedem ajuda, elas estão vivendo a vida e tá bom para elas, do jeito que tá. Mesmo que a gente ache que é errado. E quando a gente acha que é errado, o que a gente está dizendo? Porque todas as pessoas ao nosso redor são reflexos daquilo que a gente chama de Deus. É parte de quem nós somos. Né? Jesus já dizia para não julgar os vizinhos, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ame o próximo como a si mesmo.
O que ele estava querendo dizer com isso? O próximo é você também. Você. Exatamente. Então, se o próximo quer viver naquela ignorância, naquela forma de viver, mesmo que não seja prazerosa para você ver, não significa que é errado. Porque um pé de manga produz uma amarela e outra rosa, uma não tem a ver que é errada com a outra. Cada um está sendo sua expressão. E custa a gente a compreender nesse processo de espiritualidade, ou de jornada espiritual, ou de autoconhecimento, que muitas vezes a gente tem que passar a aceitar as coisas como são e não como a gente deseja que seja. Né? E não tem, a gente não, e é engraçado, você não se desenvolve espiritualmente ou conscientemente ou buscar iluminação espiritual para resolver os problemas da sua vida, para tentar controlar a intuição, porque não vai ser desse jeito. Na verdade, você tem que se permitir e sair do caminho, porque a intuição é quem vai guiar os seus caminhos. E eu acho que essa é a parte mais difícil para as pessoas compreender, porque tem que se ter essa entrega 100% se a gente quer viver em fluxo. Sabe? É como um pássaro que, se estiver ventando muito, já viu pássaro que às vezes está ventando muito, eles só abrem as asas e ficam parados? Uhum. Porque é esse o processo. Muitas vezes a gente tem que Deixa perceber aí. que não é momento para a gente bater asas, mas simplesmente parar e permitir o fluxo passar natural. Sabe? Se torna difícil porque, por exemplo, tinha me vindo um exemplo muito claro quando você estava falando, eu estou tentando relembrar sobre o acontecido quando eu fui para o Brasil antes do nosso retiro, que eu comprei a passagem, eu tinha sido demitido, né? E aí eu aproveitei e disse, eu vou para o Brasil. E aí comprei a passagem anterior, né? Que acho que tinha o quê? 45 dias, mais ou menos, de distância para retorno. E de repente eu fui aprovado naquele programa para voltar a estudar e tal, e eu simplesmente só me joguei. Eu não me perguntei, questionei, porque eu tenho que estudar de volta. Não, me joguei, fui. Apareceu a oportunidade, eu disse, apareceu por algum motivo, eu vou. E era algo que eu não queria estudar na época da escola, ou da universidade. Eu não queria estudar programação, de forma alguma. E naquele momento me apareceu, eu disse, bom, se apareceu é porque eu preciso de alguma coisa aqui. E fui. Né? Não, então, nós dois no mesmo período, foi muito interessante. Por isso que nós subimos. Estávamos com raiva resolvendo nossos BOs. Exatamente. E eu não sei se você lembra, de quando eu comprei a passagem, que aí, de repente, eu tinha comprado a passagem antes desse programa surgir, aí eu fui aprovado no programa e, de repente, acabou que o programa começava quando eu ainda estava no Brasil, lembra? Uhum. E aí eu parei, achei aquilo engraçado, eu disse, não é possível, tem algo que deve acontecer aí para poder que isso tudo se resolva, porque como assim? E aí acabou que o meu voo de retorno foi cancelado pela própria empresa. E o meu processo em tudo isso foi o quê? Ligar e tentar remarcar para poder a data que eu queria voltar, e não encontrava. Então, só que surgia a intuição, você tem que continuar amanhã. Aí eu ligava novamente, buscava outra data, de repente a intuição falava, me vinha a imagem de um site que eu sempre acesso para olhar as datas. Aí eu acessava e consegui perceber que era o mesmo sistema que quando eu ligava para eles, ou seja, o que eu encontrasse onde eu estava, eu podia ligar e dizer que eu queria aquelas datas que eles conseguiam marcar. Só que, no início, eles disseram que eu só podia remarcar 3 dias depois ou 3 dias antes. Só que 3 dias antes ou depois não dava a data que eu tinha que estar aqui. Né? Ainda passava uma semana a mais. E aí, de repente, eu falava, ok, não tem ainda, tudo bem. A intuição vinha, tá tudo certo, depois você liga novamente. Ok, tá bom. Isso foram 4 vezes que eu tive que ligar para a empresa, fora que na primeira vez disseram que era só 3 dias antes e 3 dias depois. Na segunda vez também. Na terceira, eu não lembro bem o que foi o que a pessoa me falou, mas disse que eu podia encontrar no sistema e só ligar que eles remarcavam.
que estava tudo ok. Isso, se eu não estou me enganado, foi na terceira vez que eu achei uma passagem, ou achei a data perfeita, só que quando eu liguei, que eu falei, olha, eu encontrei essa data aqui, será que eu posso mudar? A terceira pessoa não teve acesso ao mesmo sistema que as duas primeiras, 3 dias antes e anterior, e ela disse, você pode marcar para quando você quiser. Ou seja, na terceira vez eu já não tinha restrições. A data simplesmente tinha aparecido, perfeito, o dia perfeito de retorno. Eu liguei para ela, ela disse, agora a gente só vai ter que mandar para a empresa no Brasil para confirmar o voo, né, para Aracaju, para saber se está confirmado, porque é o único que tinha interrompido. E aí, na quarta vez que eu liguei, tudo tinha sido confirmado. Então, tipo assim, o quão de paciência que foi necessário para compreender que a intuição só estava dizendo, liga depois, faz isso, vê aqui, sem linkar os pontos. É porque Agora, o nosso mental sempre vai pelo óbvio, né? Uhum. No sentido de é isso e não tem como ser alterado. E Uhum. por quê? Porque a gente não enxerga os movimentos no universo, né, Edu? Uhum. Então, quando a gente. E aí a cabeça sempre vai dizer assim: tá sonhando, tá divagando. E por isso que assim não é fácil. Não é fácil tirar a mente do caminho, né? Eu e Edu, a gente sempre fala, né, que é a todo momento que a gente tem que exercitar isso. Não pensa que a gente não vive isso todos os dias. Porque hoje de manhã eu botei o despertador no horário errado e eu não consegui levar o meu filho na escola. E a mente já começa numa cobrança, numa exigência de que, tipo, tu falhou, tu deveria ter feito, tu fez errado, não sei o quê. E é colocar essa cabeça para dormir de novo. Tipo assim, tá tudo bem, ok, sabe? Não é fácil, porque a gente tem essa autocobrança, enfim, são perfis, né? Outras pessoas nem levantam para levar o filho na escola, enfim. Mas então, assim, ó, é muito importante, né? Olhar para. Não tem mais tempo para não olhar para isso, para facilitar a nossa vida, a nossa rotina. Quantos benefícios a gente tem por estar conectado, por estar se ouvindo, né? Por pessoas chegarem nas nossas vidas, né? Eu acho que a intuição nos leva para lugares também, né? Eu e o Edu somos uma prova disso, né? Da nossa conexão, de como tudo aconteceu e sem barreiras de tipo assim, como assim? Fazer uma amizade assim de irmandade com uma pessoa que tu nunca viu. A gente hoje se conhece pessoalmente, mas até então a gente fez muita coisa juntos. Pô, a pandemia a gente viveu mais conectado um com o outro do que qualquer outra pessoa, eu acho, das nossas famílias, né? E é sobre isso. É sobre se permitir se desenvolver nisso. Mas vocês são isso. Não, todo mundo tem é o mesmo jeito. Somos feitos da mesma matéria, né, Edu? Uhum. Exatamente. E O temos o carro, mesmo direito. né? O carro, a casca, mas a alma somos todos, Uhum. né? Exatamente. Nós temos os mesmos direitos, as mesmas. É claro que algumas habilidades são diferentes de expressão, né? Como o exemplo da manga, por exemplo, mas é manga, no fim das contas, só muda a carapaça, né? A casca, exato. Mas é importante lembrar que também, se a gente, uma das raízes das mudanças e transformações na nossa vida é a crença. Então, é preciso modificar a crença que você consegue escutar a sua intuição, ou seja, afirmar cada vez mais que você consegue, e tomar um passo além disso, né? Talvez andar com um caderninho e anotar os sentimentos mesmo. É uma coisa que eu adoro isso. É você ver, hoje eu senti isso sobre isso, né? E muitas vezes não tentar ser o salvador da pátria, né? Porque eu sempre falo, Madre Teresa, ela morreu. Não veio para ter outra Madre Teresa e salvar o mundo, né? A gente tem que parar de querer ser o salvador da pátria se a gente não está nem se salvando. Então é preciso, foca primeiro em você, né? Tenha um caderninho de anotações sobre a intuição, sobre sua própria intuição primeiro,
Um caderninho só de intuição ou sentimentos, né? O que eu sinto hoje, o que eu estou sentindo hoje, o que o meu sentir está falando comigo, o que talvez o meu saber está falando comigo. Anota sem expectativas, sabe? E sem querer, tipo, tô indo para o trabalho, olhei para aquela pessoa, mulher, eu tô sentindo que algo pode acontecer com você hoje. Não tenta enfiar o dedo na vida das pessoas ainda. Tenta ser o mestre de si mesmo primeiro, né, para compreender que muitas vezes a intuição está falando sobre você e não sobre os outros, porque custa também a aceitar isso, né, que a gente está escutando sobre nós mesmos e espelhando nos outros, né. Então, bom, acho que é isso, né, essa decisão tem que ser interna para si mesmo, focar para si mesmo e tomar o passo consciente para si mesmo, para mudar a própria vida, transformar a própria vida. Porque não adianta, se eu não sei o que é amor, eu jamais vou reconhecer lá fora. E não tem outro caminho. Outra forma. Exato. Vamos à fofoca, então, Edu. Vamos lá para a fofoca. Eu até peguei o meu também aqui. Vamos fazer um jogo sincronizado. E é louco, né? Porque hoje de manhã me veio muito assim sobre o que a gente vai falar de fofoca astral. E me veio muito o assunto do momento, que é o desencarne do Papa Francisco. E o quanto se levanta uma expectativa sobre essa alma, né? Sobre essa representação dele diante da igreja, de que foi um enviado de Cristo. Depois eu vou falar o que veio de resposta para mim, né? Mas a gente vai fazer uma leitura. Ai, olha aqui a carta que saiu, o caixão. O caixão. Sobre a missão dele aqui na Terra, né? Qual foi realmente a verdadeira missão do Papa? E aí o Edu vai tirar as cartas. Eu vou tirar aqui um conjuntinho rápido. 1, 2, 3. Me diz um número, 1, 2 ou 3? 3. 3, ok. E o 1 também. Ok, então tá bom. Ok, vou tirar uma carta de cada um. Tá. 1, 2 e 3. Bom, a primeira carta foi o 4 de ouros. Tá? 4 de ouros. O 7 de espadas. E o 5 de paus. Ok? Bom, o que me vem sobre isso é interessante, porque muitas vezes, por isso que eu gosto do tarô, e claro que eu falo que eu uso o tarô de uma forma para espelhar o que a alma quer trazer, né? Vem trazer de informação. E eu gosto quando desmantela expectativas, pelo que eu vejo, porque literalmente está desmantelando expectativas. Primeiro, falando que a missão que ele tinha que cumprir não foi totalmente cumprida. Por que isso? Aí é onde a gente vai destrinchar um pouco mais. O 4 de ouros me fala sobre as oportunidades que ele tinha, muito forte em fazer algumas outras mudanças, mas, na verdade, ele ficou muito mais apegado a certas formas de ser ou do que ter, por exemplo, ali, sem usar realmente as disponibilidades ou o poder que ele tinha. Então, basicamente, é como se tivesse muitas oportunidades para ele ao redor, para ele fazer muitas mudanças maiores na igreja, só que, pelo fato do que ele carregava e achava que tinha que ser ou como ser, ele não aproveitou essas questões de poder, por exemplo, né? Esse poder em si. É meio que você tem uma vida muito espiritualizada, mas você acaba esquecendo a parte mundana. Então, nesse aspecto, a imagem que me vem é tipo assim, ele era uma pessoa que estava em uma posição de autoridade muito forte, mas não utilizou essa autoridade, pelo fato de sempre estar na humildade espiritual, né? E era esse equilíbrio que ele tinha na cadeira como Papa. Ou seja, saber que você tem um lado espiritual, mas tem outro lado material que precisa ser resolvido. E acaba que o 7 de espadas me vem como uma forma de fuga mesmo, sabe? Uma forma que existia uma fuga em si, em não tentar fazer ir para esses aspectos, sabe? De trazer muitas reformas, por exemplo, né? E às vezes até um pouco mentir para si mesmo,
Porque é importante saber que nós todos somos humanos. Não é porque você se transformou um papa, ou, por exemplo, a gente se coloca na posição, se você de repente está no trabalho e alguém te promove para uma posição super alta, você chega lá, você, às vezes, muitas vezes você fica perdido, porque você nunca teve naquela posição. Você não sabe o que fazer. E você sabe que muitas vezes, quando a gente tem uma promoção, existem muitas coisas de poder que a gente não sabe como fazer, ou manipular, ou simplesmente conquistar as pessoas, né? Porque são muitas coisas envolvidas, e o que é que eu faço aqui? Então, acaba que acontece a mesma coisa para alguém nesse poder absurdo, né? De cadeira de papa, por exemplo, que é um líder de religião. Eu tirei cartas para confirmar, né? Tipo assim, vamos confirmar o que o Edu tá falando. Aí saiu os livros. É incrível, né? O mesmo aspecto por outras cartas, tá? A carta dos caminhos e o caixão. Então, como sim, ele tinha muito conhecimento, ele teve escolhas e que acabou, fechou, encerrou, né? Não fez tudo que poderia ter feito. Então, na verdade, fala a mesma coisa, só com outra linguagem, né? E essa é uma fofoca bem interessante, assim, né? É interessante o coletivo, e claro, ele foi alguém diferenciado nessa cadeira de poder, porque realmente ele foi diferente dos que passaram, mas ainda assim se coloca nesse endeusamento, né? E é só um ser humano, né? Também teve ali oportunidades e falhas, enfim. Posso falar o que surgiu para mim? Calma aí, tem a última carta que eu ainda esqueci de mencionar. Tá. E a última carta que surgiu é o 5 de paus, que fala sobre esforços. Tipo assim, brigas onde, não brigas, mas esforço que está sendo colocado em um local que não traz tanto resultado, sabe? É tanto que a carta basicamente é uma pessoa brigando com outras, só que não existe esforço, não existe sangue, não existe... É muito mais... você está se esforçando muito mais por coisas que não vai ter retorno, né? Então, me fala sobre essa luta que ele teve em se esforçar. Me vem, Gi, muito interessante isso. Me vem sobre o esforço dele em tentar mostrar às pessoas o caminho de São Francisco, de abandonar o material para se espiritualizar muito mais forte, sendo que, bom, é preciso entender o seu público-alvo, né? Sim. Se as pessoas na igreja tivessem interesse em se iluminar espiritualmente, bastava uma lida na Bíblia, você teria sua realização espiritual, né? Mas não é esse o objetivo, né? É óbvio isso, porque, olha, eu venho de uma família católica, eu vivi muito tempo dentro da igreja, e o que eu observava na igreja no Brasil, no estado de Sergipe e Aracaju, tão pequeno, que eu cheguei aqui em Montreal e conheci a família do meu parceiro, que é católica, realmente fechada, e as confusões dentro da igreja, mesma coisa, fofoca, manipulação, tudo a mesma coisa. Eu disse, mas gente, é incrível isso, né? Em qualquer lugar. Ir para a igreja super arrumado para ver a filha de fulano o que está vestindo e o que está usando. Então é muito Ai, gente, é igual. É igualzinho. Arrumar para ir na missa do domingo. Melhor então, roupa para ir na missa. É isso que me surgiu, né? Nas cartas, na verdade. Bom. E é o que é importante lembrar isso, que quantas vezes você acha que está fazendo o seu esforço no trabalho, ou quantas pessoas fizeram maravilhas e chega no momento de morrer e dizem, poxa, eu só vi que eu perdi tempo na minha vida porque não servia de nada. Né? Porque a gente acha que a missão é trabalhar para os outros, fazer caridade, etc. E muitas vezes é muito mais profundo que isso. Né? Então, e lembrar, nós somos humanos, cada pessoa é humano, não significa que porque você obter um cargo super alto no trabalho, que você virou Jesus Cristo, né? Isso é preciso compreender, né? Mas que existiu a parte dos benefícios que ele fez, só que a missão dele, muito mais importante, né? As cartas revelou que ficaram alguns aprendizados ficaram para serem, né, resolvidos e compreendidos de uma outra forma,
mas que não está dizendo que ele fez certo ou errado, né? Isso é importante refrisar. Não tô, primeiro que eu estou tirando cartas aqui, não para dizer, sim, eu sei mais que o Papa, ou acabou a história, porque a gente sabe que muitas pessoas podem se doer por conta disso. O fato aqui não é esse, porque do mesmo jeito que a gente pode abrir cartas para a gente e achar, sim, porque eu me livrei daquele marido, resolvi minha vida e já amadureci. Quando você puxa cartas, sabe que você só escondeu por baixo dos panos as dores e não resolveu elas internamente. Então, é só um reflexo do que pode ou podia ser aprendido, né? Uhum. E a ideia é essa, né? A gente faz uma brincadeira com essa chamada da fofoca, porque é o que interessa. Então, a gente foi muito... faltou a palavra. A gente teve a intenção realmente de colocar esse nome no podcast, porque as pessoas esperam isso, né? Saber fofoca. Mas quando tu chega aqui, tu acaba se decepcionando, porque nem sempre é fofoca que tem. Na verdade, a gente quer expandir realmente, né, o teu entendimento. E sim, vai ter coisas mais... A gente queria trazer mais alegria e diversão, mas acaba que a gente veio para esse lugar de, cara, acorda, desperta realmente, né, de verdade. Olha para isso, né? Uhum. Enfim, mês de maio aí vem os ciganos e aí pode ser que tenha mais zoeira, né? Gi, sabe, é interessante isso porque é preciso lembrar, gente, que muitas vezes, se você está aqui com a gente, é claro que a Gi já me conhece, né? Eu tenho muito a resposta à energia do momento, né? O que está surgindo, como que é a energia. Eu sei que muitas pessoas também me perguntam, sim, vocês podiam trazer mais alegria, mais riso, só que, ao mesmo tempo, é tipo assim... Não é o que se requer agora, né? Exato, sabe? É uma parte de uma jornada. Por exemplo, se você vem na jornada com a gente, por exemplo, se você está escutando o primeiro episódio, o segundo episódio, talvez existem energias em você que você só aceitaria o que a gente fala se fosse através de seriedade. Uhum. E não através de brincadeira. Porque através de brincadeira, muitas vezes entra pelo ouvido, sai pelo outro, porque você ri no momento para se distrair. Né? E claro que é preciso compreender que a gente não está fazendo entretenimento no sentido de fazer piadas ou, né, fazer uma coisa meio que... esqueci a palavra, mas... esses negócios, os lugares que as pessoas vão para escutar piadas, né? Comédia, isso. Não é um tipo de comédia, né? A gente tenta trazer algumas situações inusitadas, algumas coisas assim, mas eu gosto da parte que quebra nossas expectativas, sabe? Eu adoro quebrar expectativa, porque a vida é assim, né? Claro, muitas vezes a gente tem expectativa que é uma coisa muito séria, você chega lá, a pessoa só na gaitada, e às vezes você espera a pessoa ser super rindo todo o tempo e de repente vem uma coisa séria, sabe? Então, é importante lembrar isso, sabe? Então, tipo, continua com a gente e vê como as coisas vão se desenrolando, porque... E vai chegar lá. Exato, chega, o momento chega, as coisas chegam, e se não chegar, é o que é. É o que é, né? Então, isso. É aquilo, viver sem expectativa é muito melhor do que cheio de expectativas, né? Entende? Tipo, bom, e ver o que vai nascer, como que vai nascer cada vez mais, né? Nós estamos apenas no segundo episódio. Então, tem como dizer assim, nossa, sei lá, se eu vou morrer amanhã, e acabou a história. E não, a gente tenta trazer uma pauta, né, a gente fez ali uma ideia de trazer um tema no início, mas vocês podem ver que a gente não segue um roteiro, a gente vai conversando, e é isso que funciona muito bem em nós, né? E aí é mais leve, flui muito melhor. E a gente acredita que sim, a gente está falando aquilo que precisa ser dito. Até interessante, um amigo meu fez o meu curso de tarô online, que eu gravei faz um ano. E aí ele comprou o curso, foi lá assistir online, e aí ele me disse assim, nossa, tu falou coisas que era para mim que tu estava falando. E aí eu ri internamente, porque assim, é isso.
talvez alguém vai assistir esse episódio daqui 3 anos e vai ser o momento que ela tem que ouvir aquilo, né? Uhum. Então, assim, ó, não importa quanto tempo tá gravado, vai ouvir agora, vai ouvir depois, tu vai ouvir no momento que tu vai compreender aquilo que está sendo dito. Uhum. E para ele chegou no momento certo. E ele, mas que interessante, parece que tu estava falando para mim. Sim, era para ti. Exatamente. Certo, né? Não tem nada, sabe, é sair dessa coisa de certo e errado, ou como deveria ser e o que não deveria ser. Porque isso mostra um reflexo na nossa vida ao nosso redor, né? Tipo, por exemplo, se você esperou esse episódio que fosse um episódio de comédia, por exemplo, se você está na expectativa de um simples episódio que talvez te beneficia ou te diverte de alguma forma, ou te traz algum, sabe, clique na sua vida, alguma mudança, ou algum sentir diferente, o quanto você não deve estar cheio de expectativas sobre a sua vida ao seu redor. E isso que está te fazendo sofrer, né? Porque muitas vezes a gente sofre por causa de expectativas, né? É que o trabalho teria que ser melhor do que está sendo, o relacionamento tinha que ser melhor do que está sendo, ter mais dinheiro, ou, sabe, melhorar em alguma coisa, ou o processo de autoconhecimento tinha que ser melhor do que está acontecendo, né? Tem sempre essas idealizações. Então, bom, eu vejo que é uma coisa muito mágica, porque acontece a mesma coisa comigo. Muitas vezes eu estou trabalhando, aí eu coloco um podcast aleatório que me apareceu, um vídeo no YouTube que apareceu, eu clico ali e fico escutando, e muitas vezes o título não tem nada a ver com o que foi colocado, só que quando eu escuto é uma coisa que me traz uma sensação tão expansiva, e eu fico assim, mas nossa, eu não conhecia essa pessoa. Eu não conhecia esses ensinamentos. Que interessante essa forma de pensar ou de ver, por exemplo, na sua experiência. Então, o quanto que sabe, essa coisa que às vezes você acha que é uma risada, alguma coisa, de repente traz uma outra coisa tão maravilhosa e você fica, né? Talvez o episódio venha com seriedade e quebra a sua seriedade e você começa a rir mais para você. Exatamente. Então, a gente nunca sabe como as conexões internas, como elas vão se comunicar e o que é que vão modificar, né? Exatamente, né? E lembrar, claro, né? Às vezes eu sou bem duro nas minhas palavras, porque foi como eu coloquei para mim mesmo na minha experiência, né? E eu coloco isso para mim. Muitas vezes, quando eu precisava lembrar e acordar, eu falava para mim: o mundo não está aqui para para me agradar, né? O mundo não está aqui para me agradar. Nem ninguém está aqui para me agradar, a não ser eu mesmo. Então, por isso que, né, eu fui tão profundo no meu próprio e na minha própria jornada espiritual, porque eu queria por mim mesmo, eu fazia por mim mesmo, né? Eu me coloquei no primeiro lugar, porque eu já estava cansado do outro lado, né? Que não nada funcionava e o sofrimento ainda estava ali. Então, e por isso que hoje eu consigo sorrir tanto diante de várias situações, sabe? Até em reuniões de trabalho, muitas vezes, quando dá o bom dia, e aí, como você tá? Aí eu já falo, ai, tô cansado hoje, eu falo, ai, que bom que nós estamos vivos. Todo mundo começa a rir. Porque você tá vivo, você consegue fazer alguma coisa. Se tivesse morto, não podia fazer nada. Né? Então, tipo, cansado ou não cansado, vivo ainda se consegue fazer algo. Né? Então, é importante lembrar isso, né? Que nós estamos vivos e rir mais depende não de alguém fazer você rir, mas das risadas que você dá perante as situações na sua própria vida, né? Então, Adoro. já sabe que encerramos por aqui. Muito bem. Ai, gente, fechamos então nosso segundo episódio. Quando surgiu, né, o questionamento ali sobre que são as vozes da minha cabeça falando comigo mesmo, que talvez seja intuição e talvez não seja, que veio, né, para a gente tocar nesse assunto do Papa como sendo a questão da fofoca. E automaticamente vem a resposta, né? Porque veio a pergunta assim: vão lá tirar cartas e observem isso, né? Pede para o Edu tirar as cartas para ver qual era a missão. Se ele foi um enviado de Jesus, veio bem assim. E aí, ao mesmo tempo que legal, veio a ideia da gente trazer esse assunto, já veio a própria resposta, dizendo que
Todos nós fomos enviados de Deus. Uhum. E aí, tipo assim, ó, toma, sabe? Uma chinelada do tamanho do mundo, assim. Então, que a gente consiga se perceber, né, nessa divindade que a gente é, e que não é porque o Papa foi o Papa, teve o seu lugar de poder e de mudanças, mas nós também temos um grande poder de manifestação, de modificação das nossas próprias vidas, né? E que a gente é contribuição muito grande quando a gente muda a si mesmo, porque a gente modifica muitas pessoas na nossa volta. Então fiquem, né, com essa de que sim, tu também é um enviado de Deus, se mexe, levanta tua bunda da cadeira e vai fazer alguma coisa por ti. Um beijo, até o próximo, então. Beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.